Olá, pessoal! Estamos juntos em nossa última videoaula. Peço que, novamente, vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Vamos lá? O nosso tema de hoje é a associação de resistores. Inicialmente, devemos verificar o que são resistores. Resistor é todo elemento de circuito cuja função exclusiva é efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica. O fenômeno da transformação de energia elétrica em energia térmica é denominado efeito térmico ou efeito Joule. Os resistores podem ser associados basicamente de duas formas, em série e em paralelo. Observe um exemplo de um resistor. Nós temos aqui o resistor, nós temos aqui a DDP, a voltagem, a intensidade de corrente que passa por ele. Em um resistor é aplicada a lei de Ohm. A lei de Ohm estabelece a lei de dependência entre a causa, que é a DDP, o U, e o efeito intensidade de corrente elétrica, que é o I. Para um resistor, então, nós temos a fórmula U é igual a R vezes I. George Simon Ohm nasceu em 1787 e faleceu em 1854. Era um físico alemão. Ele é conhecido pelos trabalhos sobre corrente elétrica, expostos em sua teoria matemática dos circuitos elétricos do ano de 1827, em que apresentou a noção de resistência elétrica e a lei que leva o seu nome. Um resistor transforma toda a energia elétrica recebida de um circuito em energia térmica. Daí ser usual dizer que um resistor dissipa a energia elétrica que recebe de um circuito. Assim, a potência consumida por um resistor é dissipada. Utiliza-se a seguinte fórmula: potência é igual a UI, seria U vezes I, que é igual a RI ao quadrado, que é igual U ao quadrado sobre R. Vamos falar agora sobre a associação de resistores. De acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa, associação significa uma combinação, uma união. Os resistores podem ser associados basicamente de duas formas, em série e em paralelo. Vários resistores estão associados em série quando são ligados em seguida ao outro. Temos aqui, por exemplo, nós temos a resistência 1, resistência 2, resistência 3. E nós temos a intensidade de corrente passando por eles. Nós temos, por exemplo, aqui uma resistência chamada 8. A figura abaixo mostra a representação gráfica de um circuito elétrico contendo um gerador, uma lâmpada e os fios condutores. Na associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, I. As potências elétricas são diretamente proporcionais às respectivas resistências. Em uma associação em série, a resistência equivalente é igual à soma das resistências associadas, ou seja, você vai somar R é igual a R1 mais R2 mais R3. E a DDP total é a soma das DDPs espaciais, ou seja, U é igual a U1, U2 mais U3. Ou se tiver mais, tanto de U que tiver, você vai somar. É de vital importância em eletricidade a utilização de dois aparelhos de medidas elétricas, o amperímetro e o voltímetro. Vamos falar um pouco sobre o amperímetro. O amperímetro é um aparelho utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica que passa por um fio. Pode medir tanto corrente contínua quanto corrente alternada. A unidade utilizada é o ampere. O amperímetro deve ser ligado sempre em série para aferir a corrente que passa por determinada região do circuito. Para isso, o amperímetro deve ter sua resistência interna muito pequena, a menor possível. Se sua resistência interna for muito pequena, comparada às resistências do circuito, consideramos o amperímetro como chamado amperímetro ideal. Com relação ao voltímetro, ele é o aparelho utilizado para medir a diferença de potencial entre dois pontos. Por esse motivo, deve ser ligado sempre em paralelo com o trecho do circuito, do qual se deseja obter a tensão elétrica. Para não atrapalhar o circuito, sua resistência interna deve ser muito alta, a maior possível.
Se sua resistência interna for muito alta, comparada a outras resistências do circuito, consideramos o aparelho como sendo ideal. Os voltímetros podem medir tensões contínuas ou alternadas, dependendo da qualidade do aparelho. Observe aqui a associação em série, onde a corrente elétrica percorre todos os resistores antes de voltar à tomada. Esse será o exemplo de associação que será realizado por vocês na atividade prática. Vamos agora calcular a resistência equivalente do sistema. Observem que a resistência que você precisa, a resistência equivalente, ela vai ser igual à soma das outras resistências. 4 mais 8 mais 10. Então, a resistência vai ser igual a 4 mais 8, 12, com mais 10, 22. E o símbolo é o Ω. Na associação de resistores em série, a resistência equivalente é igual à soma das resistências individuais, ou seja, R1 mais R2 mais R3, que somando 4 mais 10 mais 8, vamos encontrar 22. Tem-se que vários resistores estão associados em paralelo quando são ligados pelos terminais. Em uma associação em paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma DDP. A intensidade de corrente total é igual à soma das intensidades das correntes nos resistores associados. I é igual a I1 mais I2 mais I3. As potências elétricas dissipadas são inversamente proporcionais às respectivas resistências. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Ou seja, se a gente somou as resistências quando a associação era em série, nesse caso, ela não é mais em série, ela é em paralelo. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Nós vamos observar que as potências elétricas dissipadas são inversamente proporcionais às respectivas resistências. Nós temos aqui um exemplo. Nesse circuito esquematizado abaixo, pede-se para determinar a resistência equivalente entre os extremos A e B. Podemos somar? Não. O que nós podemos verificar é que nós vamos ter que resolver 1 sobre R é igual. Nós temos os valores lá, uma resistência do valor de 30 ohms e a outra de 20 ohms. Então, vai ficar 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. Vamos relembrar um pouquinho de matemática que você teve no ensino fundamental. Você tem 30 e 20 como denominador. Você tem que, para resolver, você vai ter que encontrar o MMC. O MMC, o maior múltiplo comum, você vai fazer da seguinte forma. 30 e 20. Decompondo, eles são pares, por 2 vai dar 15. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Um dos números ainda é par, você pode continuar. Conserve o 15. 10 dividido por 2 vai dar 5. Observe que não existe mais nenhum número para dividir por 2. Você vai tentar o próximo número primo, que é o 3. 15 dividido por 3 vai dar 5 e mantém o 5. Acabou com 3, você vai agora por 5, que vai dar 1 e 1. Multiplicando, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Encontrou agora um denominador comum, que é o 60. Você vai dividir pelo de baixo e vai multiplicar pelo de cima. Então, vai ficar 60 dividido por 30, vai dar 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 20 vai dar 3 vezes 1, 3. Então, você tem que 1 sobre R é igual a 2 mais 3, 5 sobre 60. Relembrando nossa aula sobre regra de 3 ou proporção, você vai ter que R vezes 5, 5R é igual a 1 vezes 60. R é igual a 60 dividido por 5. Quando você divide 60 por 5, você vai encontrar o valor da resistência equivalente, que é de 12 ohms. Pode fazer dessa forma ou da forma da resolução, a que você achar melhor. Calcule a resistência equivalente nesse circuito a seguir. Nós temos aqui uma resistência de 4, uma resistência de 6 e uma resistência
de 12. Para encontrar o valor da resistência equivalente, vamos fazer primeiro a equação. Vamos estudar 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Ao substituir esses valores das resistências, nós temos lá 4, 6 e 12. Vamos relembrar, 4, 6 e 12. Você podia somente verificar que 12, ele é múltiplo tanto de 4 como de 6, então ele vai ser o novo denominador. Ou decompor, que vai ficar por 2, dá 2, 3 e 6. Por 2, 1, 3 e 3. Por 3, 1, 1 e 1. Ao multiplicar, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Se 12 é o nosso novo denominador, você vai dividir pelo de baixo e vai multiplicar por de cima. 12 dividido por 4 vai dar 3. Vezes 1, 3. 12 dividido por 6 vai dar 2. Vezes 1, 2. 12 dividido por 12 vai dar 1. Então, o que você encontrou? Que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 3 mais 2, 5 com mais 1, 6. 6 sobre 12. Como é que você vai encontrar o resultado? 6 vezes R, 6 R's. 12 vezes 1, 12. Você não quer o valor de 6R, você quer o valor de 1R só. R vai ser igual a 12 dividido por 6. E 12 dividido por 6 vai dar uma resistência equivalente de 2 ohms. Então, cursistas, vamos recapitular a questão de termos circuito em série e circuito em paralelo. No circuito em série, se temos aqui, por exemplo, observe que não tem nenhum ponto que está impedindo a passagem da corrente elétrica. A corrente está percorrendo. Então, ele vai encontrar 3 resistores. Então, a resistência equivalente, nesse caso, vai ser 3 mais 4 mais 6, que vai dar 13 ohms. Se nós temos apenas 1 com 2, nós vamos ter então o quê? Nesse caso, a resistência é igual a 6 mais 4, que é igual a 10 ohms. Outro exemplo. Entre elas, observe que existe o quê? Existe um fio. Então, nesse caso, a associação não pode ser em série. A associação vai ser em quê? Em paralelo. Se ela é em paralelo, 1 sobre R é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 10. 1 sobre R, vamos relembrar, a gente vai tirar o MMC entre 10 e 20. Se não quiser, você observe que 20 é múltiplo de 10, já pode colocar direto. Ou então, por 2 dá 5 e 10. Por 2 dá 5 e 5. Por 5 dá 1 e 1. Multiplicando, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Esse é o nosso novo denominador. Você vai passar a dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 20 dividido por 20 vai dar 1. Vezes 1, 1. 20 dividido por 10 dá 2. Vezes 1, 2. Ficamos que 1 sobre R é igual a 3 sobre 20. Multiplicando, invertido, 3R's é igual a 20. R é igual a 20 sobre 3 ohms. Nesse caso, não precisa dividir, porque o valor não vai ser exato. Uma pessoa inteligente, ela resolve um problema. Um sábio o previne. E agora, estamos encerrando os assuntos da nossa última videoaula.
Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que a gente viu aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participem dos fóruns, postem as dúvidas e não se esqueçam dos estudos da apostila. Bons estudos, fiquem com Deus.